Hoje temos um dia especial. Desejo que mais que um feriado nacional, o dia da nossa independência, seja também um dia para agradecermos e exaltarmos ao Senhor por estarmos num país livre, termos um povo generoso e com toda a riqueza natural brasileira, que é bênção sem medida. Te desejo então um ótimo dia. E para celebrar esse dia mais que especial, escolhi o Salmo de número 33, versículo 12, que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Antes de falarmos desse versículo, nós vamos falar então de uma oração proferida por Davi por seu povo. Está registrado no Salmo 28, versículo 8 e o 9, que diz assim: O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. O salmista pede, afinal, que Deus confirme para toda a nação a sua experiência pessoal de que Deus é a força de seu povo e o refúgio até mesmo do rei. Novamente fica ressaltada a figura de Deus como um pastor que cuida do seu rebanho, que Davi conhecia tão de perto, e a certeza de que Deus, sim, conduz o seu povo por caminhos de profunda segurança. Quando a palavra do nosso Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que antes disso, o versículo 10 e 11 diz: o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Há um agudo contraste entre os planos de Deus e os das nações. Elas só pensavam em dominar outras nações e explorá-las. Deus pensa em reuni-las, pastoreá-las e salvá-las. O belo refrão é consequência. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Perceba que tudo provém de Deus. Foi Ele quem escolheu o seu povo. Esse versículo 12 introduz o conceito de uma seleção divina que é inseparável da bênção e que inclui um destino particular, a saber, o de ser a sua herança. Nós sabemos que Deus chama um povo para ser particularmente seu, e esse registro está em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, quando Deus chama Abraão. Ele diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós sabemos que os judeus falharam nessa missão de abençoar todas as famílias da terra. Eles se fecharam, eles se isolaram e eles negaram à humanidade o chamado deles para ser bênção e abençoar todas as nações da terra. Jesus então vem para cumprir esse propósito divino de que a bênção do Senhor, que foi inicialmente desejada lá em Gênesis 12, no versículo 3, para a vida de Abraão, da sua família, dos seus descendentes, desse povo que Deus estava chamando, que falhou, Jesus agora vem para ser essa resposta divina. E ele então, além de ser essa resposta,
ele levanta o seu povo e ele nos chama agora a um novo concerto, a uma nova aliança, e esse registro está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aqui está em vista a nova aliança. Quando somos remidos da escravidão e exílio, gozamos das seguintes bênçãos: somos privilegiados como povo escolhido. Jeremias 30, 22 diz: Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Somos feitos em sacerdócio real, partilhando do reinado de Cristo, bem como do seu sacerdócio. E também nos constituímos em propriedade santa e exclusiva de Deus. A finalidade desta nova aliança com Deus é anunciar a sua grandeza, bem como seguir os seus passos e também o seu exemplo. O privilégio do cristão sempre será o serviço, a fim de proclamardes como arautos as virtudes, as excelências, a grandeza do caráter de Deus, como também seus atos poderosos e nobres, para que a humanidade possa ser alcançada pelo poder de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Está sobre nós esse privilégio como nação santa, como povo adquirido, como povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para esse propósito. Nós precisamos nos levantar como testemunhas vivas desse poder, dessa glória, dessa presença de Deus que deseja abençoar a humanidade, socorrer a humanidade, amar a humanidade e salvar a humanidade. E como igreja, como povo de Deus, como essa propriedade exclusiva do Senhor, nós não podemos nos negar, sermos essa bênção nas mãos de Deus para abençoar a humanidade, porque foi para esse propósito que nós fomos chamados seu povo e estamos aqui para obedecermos e concluirmos essa tarefa que foi negada lá com a família de Abraão e os seus descendentes. Que Deus então nos ajude, que tenhamos essa consciência, que nos levantemos para orar, para testemunhar, para abençoar, para acolher os que precisam e continuarmos proclamando que Jesus é o Senhor, para a glória do seu nome, e que ele deseja amar, salvar e abençoar. Que assim seja e que Deus nos ajude. Essa é, pois, a reflexão de hoje, nesse dia marcante, nesse dia precioso que Deus está nos dando, e que assim sejamos abençoados também por podermos abençoar e levar essa mensagem preciosa a todos os povos, raças, nações que estão ao nosso alcance. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é, pois, hoje a nossa tarefa. Em nome de Jesus, amém.